Olha o quinto sinal, marcando pontualmente 8 da manhã, Jornal A Gente no ar a partir de agora, aqui pela Rádio Bandeirantes, para você que preferir também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, em áudio e vídeo na companhia aqui dos nossos queridos ouvintes. Muito bem, ontem o Pleno do Supremo definiu aquilo que já era esperado, não é? Pelos prazos processuais, prescrição, todas as regras jurídicas, o ex-presidente Lula poderá ser candidato. E vai ser candidato. É a questão da gente saber em que momento isso será anunciado, em que momento... Agora, não é segredo para ninguém que esse é o fato político que já vem sendo construído nessa narrativa pelo ex-presidente Lula. Não vou olhar para trás aqui na abertura do jornal, não que acho que a gente não deva fazê-lo, mas vou convidar o nosso ouvinte aqui a pensar em alguns cenários que são possíveis a partir de agora. Com o ex-presidente Lula candidato à presidência em 2022, qual é o perfil que Lula vai apresentar aos seus eleitores? Lula é um personagem muito antigo da nossa política, muito. Já se mostrou ao público como o sindicalista mais radical das greves do final dos anos 70, como o sapo barbudo da eleição de 89, como o Lulinha Paz e Amor com a Carta ao Povo Brasileiro de 2002. Tanta coisa aconteceu, né, nesse tempo. Qual vai ser o Lula que vai se apresentar ao eleitor no ano que vem, se esse enredo, de fato, for para frente? É muito possível que o ex-presidente Lula tente fazer com que ele seja visto pelo centro-esquerda como o candidato que pode derrotar Jair Bolsonaro. E isso é importante para ele, porque, nesse momento, o PT é um partido muito mais desestruturado do que já foi. Ainda tem uma presença forte no Nordeste, mas foi varrido das urnas no Sul, no Sudeste e no Centro-Oeste do país. Se a gente pensa hoje em expoentes do PT, em nomes relevantes, olha, não tem muito. Então a estrutura partidária com a qual o presidente já contou em outras eleições, dessa vez está pior. Ele vai ter que negociar com o centro. O centro vai querer ter Lula como a sua aposta? Questão da gente esperar para ver. O centro político já fechou com o PT em 2002 e 2006 e começou a debandar em 2010, mas fechou. O ex-presidente Lula não teve problema nenhum com o Congresso Nacional, por exemplo. Tudo bem, teve mensalão. Tem métodos, digamos ali, pouco usuais ou usuais, mas que vieram a público. Mas a questão é que o centro esteve com o ex-presidente. Nesse momento aqui, o centro tem outro candidato? Quem é? A possibilidade, aquele nome sobre o qual o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso falou para a gente aqui na entrevista ao Jornal Gente. Queremos alguém que possa fazer frente a Jair Bolsonaro. O nome tem que ser alguém que tenha voto. Foi o que ele disse. Apareceu esse nome no centro-esquerda, no centro-direita? Me parece que não. Sérgio Moro, cada vez mais, surge como um ex-personagem, pouco provável que ele entre na disputa. O governador de São Paulo, João Dória, não decola na última pesquisa. E já disse que talvez não queira mesmo sair para a presidência, enfim. Na última pesquisa que foi divulgada aqui pela Band do Poder Data, Dória saiu de 3 para 4, muito pouco. João Amoedo, aquela aposta nichada ainda de parte do eleitorado. Ciro Gomes, Luciano Huck, outra incógnita. Quem? Então me parece que há essa possibilidade. E aí queria colocar aqui também, para a reflexão do nosso ouvinte, a palavrinha mágica de todos os governos. Aquele facão no pescoço de todos os presidentes chamado impeachment. Ontem o presidente Jair Bolsonaro falou que só sai da presidência morto. Se Deus me tirar daqui sem vida. Foi o que ele disse na live. E claro que ele estava fazendo referência a um clima mais tenso que existe hoje no país também em relação a isso, com a CPI da Covid, com movimentos no Supremo Tribunal Federal. Ele se referia àquela decisão da ministra Carmen Lúcia. Bem, impeachment, nessa altura do campeonato, 16 de abril de 2021, interessaria a quem? Por quê?
para os candidatos que se opõem a Jair Bolsonaro, é bom que politicamente esse clima de maior desgaste pelo qual passa o governo hoje se estenda. É aquela história de sangrar o governo para que ele chegue fragilizado à eleição. Não seria bom para nenhum candidato de oposição, pelo menos numa estratégia mais conservadora, que houvesse algum tipo de ruptura grande nesse momento. Hoje, o governo Jair Bolsonaro passa por por um momento muito delicado. Nas palavras do cientista político Fernando Schiller, ontem conosco aqui no Jornal Gente, ele falou que o governo Bolsonaro entra no modo sobrevivência, com muito medo de um processo de impeachment. Então a gente tem que observar os vetores políticos a partir de agora, o quanto Lula consegue se aproximar do centro, o quanto consegue vender a narrativa de que foi injustiçado do ponto de vista jurídico. E é claro que numa campanha eleitoral isso vai ser recolocado, e agora não está tão em pauta, vai ser difícil. Tem muita coisa para acontecer e a questão da Covid, porque hoje, nesse momento aqui, com os números tão altos de morte por Covid, é claro que o desgaste é maior. 2022, se essa página já tiver sido virada, esse desgaste ainda vai respingar no governo Jair Bolsonaro? Também a gente não tem como saber agora. Mas para quem gosta de política, é um prato cheio o que vai acontecer no nosso país a partir de agora. Cláudio Humberto, direto de Brasília. Fala pra gente, Cláudio, como é que você está vendo essa história? Então, muito bom dia, Thaís Freitas, bom dia, Pedro Campos, bom dia, Brasil. Olha, ontem o Supremo Tribunal Federal deu um passo definitivo, né, para esse quadro que você desenhou tão bem. A gente viu, inclusive, o ministro decano da Suprema Corte, o ministro Marco Aurélio, definir com uma ironia o que estava acontecendo ontem, o que aconteceu ontem naquela casa que deveria ser Casa da Justiça, e muita gente disse com a maior naturalidade que é uma casa política, né? Eu gostaria muito de ver como se comportariam as Supremas Cortes de democracias mais sólidas, né? Aliás, nem precisa muito esforço para a gente constatar isso. Aqui nós temos uma casa política que tomou uma decisão política ontem. O ministro Marco Aurélio chegou a dizer o seguinte, com ironia, né? Ele chegou a dizer que a frase "precisamos ter um candidato em 2022" não pode ser usado como argumento jurídico, ele que foi contra a decisão que acabou prevalecendo de livrar o ex-presidente, de anular as condenações do ex-presidente. Agora, ao fim e ao cabo, quando as pesquisas são feitas, mostram o ex-presidente muito competitivo para a campanha eleitoral. De outro lado, temos um presidente que, apesar de todo o desgaste, continua também muito competitivo para a disputa eleitoral. E teremos, portanto, um ano de 2022, uma disputa presidencial em 2022 novamente polarizada, né? Entre aqueles que denunciam a corrupção que é representada pelo ex-presidente Lula e o Partido dos Trabalhadores, etc. e tal, durante os seus governos, mensalão, petrolão, foi roubo, os caras roubaram com a mão na cabeça para não perder juízo. Então, o discurso bolsonarista será esse, né? Será aquela coisa meio que se repete a cada período da vida nacional. Houve um período em que um partido chamado de sigla UDN representou esse sentimento contra a corrupção, contra a imoralidade na gestão pública e coisas dessa natureza. E também o outro lado, quer dizer, os críticos do Bolsonaro, representados pelo ex-presidente Lula, vão apontar um governo instável, um presidente que demonstra desapreço os mais mínimos princípios da liturgia do cargo, né? É alguém que prefere o confronto a agir como um grande magistrado, que é a posição do chefe de governo, do chefe de Estado. Enfim, alguém que conduziu mal a questão, ou não conduziu, né, se recusou a conduzir ou liderar o combate à Covid-19, a pandemia, que é com toda certeza a maior tragédia que já se abateu sobre a história da humanidade, e aqui particularmente no Brasil também. E, enfim, vamos ter, portanto, uma eleição polarizada, e isso esmaga qualquer outra alternativa, né? Além de terem perfis que não agradam aos eleitores de uma maneira geral,
Os outros pré-candidatos a presidente, eles têm essa dificuldade, eles não têm como se colocar no meio dessa confusão. Teremos sempre, tanto um quanto o outro, dirá que é a luta do bem contra o mal, né? O Bolsonaro dirá isso quando se referir ao mal, vai se referir ao Lula e vice-versa. O Lula também vai dizer que vai ser a luta do bem contra o mal, do injustiçado e etc e tal. Apesar de tantas condenações, confissões e provas arrecadadas, mais de 3.000 provas ou indícios, né, indicando corrupção no seu período. Mas, enfim, é uma tristeza que o Brasil tenha que definir ou se decidir novamente ou tem as duas opções tão limitadas, né, para dizer o mínimo, né, para governar o país, talvez pelos 8 anos seguintes depois de 2022. Vamos aguardar para ver o que é que vai acontecer, não é, Pedro? Com certeza, Cláudio. Eu quero falar sobre o Supremo Tribunal Federal hoje aqui, mas não especificamente sobre o caso Lula e nem sobre as decisões tomadas pelo ministro Cássio Nunes Marques, né, ontem em relação a pedidos de impeachment para serem abertos no Senado contra seus colegas, né? Desde o início da semana a gente vem falando sobre esses dois assuntos. Esse último especificamente, é claro, não tem crime de responsabilidade, não tem como abrir processo de impeachment, é diferente de uma CPI, por mais que haja também aqui de nossa parte a crítica, né, a respeito da forma como essa CPI ela foi colocada goela abaixo dos senadores da República. Isso posto, o ministro Fachin ontem encaminhou para a presidência do Supremo um pedido. Ele quer mudar de turma. Então a gente sabe que lá no Supremo Tribunal Federal nós temos 2 turmas. Por que existem essas 2 turmas? Porque não dá para levar todos os casos para o plenário. Isso, claro, lotaria a pauta, atrasaria julgamentos. Então foi criado esse modelo de turmas, que é um modelo que é replicado na Justiça Federal e nas justiças estaduais. Então todos os tribunais de justiça têm lá suas turmas julgadoras, você de alguma forma, né, consegue reunir ali parte do colegiado para analisar os processos e isso torna a decisão coletiva, o que é muito importante para alguns casos. O ministro Fachin está de saco cheio, para usar um termo bem coloquial aqui, da segunda turma, né? Por isso que ele está pedindo para mudar para a primeira turma. Mas aí como é que ficam as... Isso não é tão difícil, porque com a aposentadoria do ministro Marco Aurélio Mello, abre-se a possibilidade para os ministros, por ordem de antiguidade, para que eles possam ocupar essa vaga deixada na primeira turma pelo ministro Marco Aurélio Mello. Foi assim recentemente com o Celso de Mello, vocês devem se lembrar, quando ele se aposentou do Supremo Tribunal Federal. Então o ministro se aposenta, abriu a vaga lá na primeira turma. É feito um chamamento geral, por ordem de antiguidade, os ministros manifestam interesse em ir ou não para a primeira turma e assim funciona. O ministro Fachin já está se adiantando, está dizendo, olha, o ministro Marco Aurélio vai se aposentar e eu queria ir para a primeira turma. A dúvida e a polêmica jurídica que eu estou trazendo aqui para o ouvinte refletir conosco, né, e pensar sobre o assunto e depois pesquisar, claro, se quiser. Afinal de contas, um dos objetivos aqui do Jornal Gente é botar a gente para refletir sobre questões, ainda que sejam um pouco distantes aí da nossa vida, mas de alguma forma elas têm reflexo, sim, sobre o cotidiano de cada um, porque uma ação que está ligada aí à nossa vida pode parar, sim, no Supremo Tribunal Federal. Então o ministro Fachin quer ir para a primeira turma, mas fica a dúvida de como ficam os processos da Lava Jato, se é que eles vão sobreviver, né, depois disso que o Supremo decidiu de anular tudo extemporaneamente, as decisões em relação ao caso do ex-presidente Lula, né, muito tempo depois de um dinheiro gasto, uma energia toda para essa investigação. Decidiram que não era o foro competente lá, o de Curitiba, né, anos depois de todos esses julgamentos e revisões que nós tivemos na Justiça. Mas o fato, meus amigos, é que o ministro Edson Fachin quer ir para a primeira turma e fica a dúvida sobre os processos da Lava Jato. Eles vão com o ministro Fachin para a primeira turma? Será que Gilmar e Lewandowski vão deixar isso assim barato? Os processos devem ficar e nós vamos sortear um novo relator na segunda turma, né? Não tem precedente para esse tipo de questão. Ontem à tarde eu estava até pesquisando esse assunto, conversei aí com alguns professores de direito constitucional, não tem precedente. O que se tem é o seguinte, quando o ministro Teori Zavascki morreu, ele era o juiz prevento da Lava Jato, então todos os casos da Lava Jato caíam com ele, houve um sorteio na segunda turma. E caiu justamente com o ministro Fachin, que era, por ser um ministro mais novo na corte, ele tinha menos processos, né? Então, até naquela época se cogitou ali que foi uma estratégia de se tentar fazer esse sorteio aí, porque o sistema, claro, que ele observa esse critério do número de processos no gabinete do ministro, mas o fato é que se isso for levado como parâmetro, saindo então o ministro Fachin, nós teríamos um novo relator na segunda turma.
Já outros juristas acreditam que o ministro Fachin deve levar esse processo e deve inaugurar uma jurisprudência para ser seguida por casos futuros no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, é mais um rolo, é mais uma discussão para um Supremo acalorado, para um Supremo que é muito tido como político hoje, como disse o Cláudio Humberto agora há pouco, que tem umas decisões que resvalam ali a ideologia de cada ministro muito mais do que a Constituição Federal. E claro que mais uma mudança em meio a esse clima quente, a esse desarranjo que a gente vive aí da função das instituições, isso seria um precedente perigoso, né? Um precedente que poderia direcionar julgamentos. É isso que nós estamos falando no fundo dessa questão da mudança do ministro Fachin de turma no Supremo Tribunal Federal. Devia ser sorteio ponto, né, Pedro? Essa coisa da pessoa escolher a turma. A questão é a seguinte, sobre isso, né, eu tenho a impressão que não, assim, ficaria estranho o Supremo Tribunal Federal tirar a relatoria do ministro Edson Fachin, a não ser que ele abra mão dela. Porque, afinal de contas, ele é relator dos casos da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, né, independentemente de turma. Ele é ministro do Supremo e ele, portanto, é o relator desses casos no âmbito da Corte. Agora, a Corte, por divisão, como muito bem explicou o Pedro, por divisão de trabalho, etc., está lá. Uma parte dos processos vão para a primeira turma e outra parte para a segunda turma. Se a segunda turma somente a segunda turma se encarregasse de processos penais, criminais, aí faria sentido manter lá na segunda turma os processos da Lava Jato. Mas também a primeira turma examina processos criminais. Então não há nenhum impedimento para que o ministro Fachin... Eu também não creio que qualquer ministro lá queira contrariar a vontade dele se ele quiser levar com ele os processos para a primeira turma. O que fez parecer nessa decisão do ministro Fachin foi uma reação dele. Ele está cansado de ver, ou de saco cheio, como diz o Pedro, de ver criminosos do colarinho branco, né, corruptos, sendo liberados pela segunda turma a granel, né? São raros os casos de condenação ou de confirmação de condenação de políticos importantes na segunda turma. Todos se livram, é impressionante. Vão se livrando assim. E ele está meio de saco cheio com isso. A primeira turma é conhecida por ser mais rigorosa. Quem sabe é essa a intenção. Agora, eu também tive uma outra informação sobre a motivação do ministro Edson Fachin. Ele está cansado, né? Cansado, é a informação que eu tive de pessoas próximas a ele, e ele terá um enorme trabalho pela frente, ele alega isso, na presidência do Tribunal Superior Eleitoral, que ele vai assumir proximamente. Ele quer preparar o país para a eleição de 2022, ainda que não venha a ser ele o presidente do TSE no dia da eleição, aí já vai ser outro. Ele vai ser presidente até agosto do ano que vem. E, portanto, ele está querendo se dedicar mais a isso, etc. e tal. Se prevalecer essa segunda versão, aí ele próprio vai abrir mão da relatoria da Lava Jato, sem dúvida. Não sei o que vai acontecer, viu, Cláudio Humberto, Thaís e ouvintes, mas que eu queria uma sessãozinha na primeira turma da Lava Jato, eu queria só para ver o resultado. Aí era uma curiosidade que eu tinha aqui. Seria bom, hein? Ei, Cláudio, já pensou dar também exatamente o oposto do que dava na segunda turma? Como é que fica o sentimento de justiça num caso desse, né? E aí vai à prova tudo isso que a gente falou, que às vezes o julgamento no Supremo, ele está muito mais ligado com questões ideológicas, com outras questões, do que efetivamente sobre o caso concreto e a legislação brasileira. Mas tem muita água para rolar debaixo dessa ponte, tem muita conversa para a gente ter em relação a esse assunto ainda aqui nas próximas edições do Jornal da Bandeirantes. Gente, que está no ar, hein? Hoje, sexta-feira, dia 16 de abril de 2021. Daqui a pouquinho a gente vai girar a nossa reportagem, vai trazer mais informações e, claro, sempre contar com a participação do nosso ouvinte, que já está mandando mensagem para cá. 11 999 048756. Bom dia aí vocês da mesa aí, tudo bom? Everaldo de Santos. Infelizmente, vivemos em um país onde o ladrão tem valor, onde o político que rouba, ele sempre vai estar eleito. Infelizmente, é o país que nós vivemos. Merecemos um Lula da vida, um ladrão que rouba, porque o errado é o certo e o certo é o errado. Bom dia, Jornal Gente. O ano que vem ainda tem Copa do Mundo.
Acho que vou torcer contra, senão o governo vai surfar na vitória da seleção brasileira. Renato Salvarani de Mogi das Cruzes, um abraço. Bom dia a todos da Bandeirantes. Eu espero que nas eleições presidenciais do ano que vem, nas urnas não conste esse nome de Jair Bolsonaro. Eu tenho esperança que não veja esse nome lá. Clóvis Guidotti de Conchal. Rede Bandeirantes de Rádio.